Saudações a todos, meu nome é William Araújo, sou instrutor de trânsito e hoje nós falaremos sobre as infrações de trânsito. Será uma aula em que vamos debater sobre infrações, passar o máximo de informações úteis sobre infrações de trânsito. Infração de trânsito é a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. Toda infração é passível de uma penalização, como uma multa, por exemplo. Algumas infrações, além da penalidade, podem ter uma consequência administrativa, ou seja, o agente de trânsito deverá adotar medidas administrativas, dependendo da ocorrência, cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Então, algumas infrações é só multa, penalidade, só tem penalidade. Mas outras infrações, além das penalidades, terão medidas administrativas. O que são essas medidas administrativas? São situações que necessita para resolver um problema. Exemplo, o estacionamento indevido. O condutor colocou o veículo na frente da garagem de uma pessoa, aquela pessoa precisa sair. Então, é multa pela infração. Medida administrativa, remoção do veículo. Vamos falar sobre isso. Então, começando pelas penalidades, que é aquilo diretamente que vai ser logo o resultado da infração. Penalidades. Advertência por escrito. Quando é que o condutor está sujeito a uma advertência por escrito? Quando se tratar de infração leve ou média e o condutor não for reincidente nos últimos 12 meses, essa multa, através de recurso, não é automaticamente, o condutor poderá requerer que transforme esta multa em advertência por escrito. Sendo aceito esse pedido do condutor, a multa será eliminada e o auto de infração arquivado. Penalidade de multa é a cobrança, é o ônus que se cobra por aquela infração, são valores pelo ato causado pelo condutor infrator. Suspensão do direito de dirigir. Algumas infrações já impactam diretamente, além da multa, a suspensão do direito de dirigir do condutor. Cassação da CNH, quando o condutor está, por exemplo, com a CNH suspensa e é flagrado conduzindo com a CNH suspensa, sem cumprir suspensão. Neste caso, ele pode ter sua CNH cassada e com a CNH cassada, ele só pode requerer outra habilitação 24 meses após a data da cassação. Cassação da PPD é semelhante, é só cassar a permissão para dirigir, só que a permissão é um documento mais frágil e mais dá-se cassação também. É uma CNH, como diz CNH provisória, mas é uma permissão para dirigir. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então isso são penalidades. Suspensão e cassação do direito de dirigir. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. 20 pontos, no caso, constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Essa aí já está de acordo com a nova lei em que foi adotado assim. Se o condutor cometer 2 infrações gravíssimas, continua os mesmos 20 pontos da legislação passada. Estão incluídas nessa penalidade as multas referentes à prática de rachas, dirigir embriagado, ultrapassar 50% da velocidade máxima permitida ou pilotar sem capacete, entre outras. Os condutores com as carteiras suspensas perderão o direito de dirigir durante um período que varia de 6 meses a 1 ano, dependendo da gravidade das infrações cometidas no período. Para infratores reincidentes no prazo de 12 meses, após o cumprimento do período de suspensão, as penalidades variam de 8 meses a 2 anos.
Se o condutor cometer uma das infrações que levam à suspensão direta do direito de dirigir, o prazo será de 2 até 8 meses. Em caso de reincidência em 1 ano, os prazos serão de 8 a 12 meses. Durante o período de suspensão, o motorista deverá passar por um curso de reciclagem de 30 horas aulas, que pode ser feito nos centros de formação de condutores credenciados pelo Detran. Se, no período de suspensão, o motorista for surpreendido dirigindo, então ocorre a cassação da CNH. E somente após 2 anos, o infrator poderá requerer os exames para sua reabilitação. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Ou seja, essa parte de suspensão, cassação da CNH, não é um agente de trânsito que vai logo decidir aquilo. A cassação, ela vai ser fundamentada pela autoridade de trânsito. Os agentes, eles são agentes da autoridade de trânsito. Reciclagem do condutor. O infrator será submetido a curso de reciclagem conforme estabelece o CONTRAN, quando suspenso do direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. É obrigatória a avaliação psicológica ao condutor submetido ao curso de reciclagem. Tal exigência não se aplica quando suspenso do direito de dirigir. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta quando o infrator atingir 40 pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir entre 30 a 39 pontos. Quando o condutor exerce atividade remunerada, ou seja, lá na habilitação dele tem EAR, ele pode ser mototaxista, motofrete, pode ser taxista, ou semelhantes, esses transportes por aplicativo, que tem o EAR, exerce atividade remunerada. Neste caso, ele vai ficar com 40 pontos. Suspensão do direito de dirigir, independente de ter cometido 1, 2, 3, até 4 infrações gravíssimas, ou até 5, que infração grave são 7 pontos, ele só terá sua CNH suspensa se atingir 40 pontos no período de 12 meses. E fica facultado, ou seja, não é obrigatório. Ele pode voluntariamente assistir um curso de reciclagem, sempre que no período de 12 meses, 1 ano, ele atingir entre 30 pontos a 39. Não é obrigatório, é facultativo. Vamos falar sobre as medidas administrativas. Alguns instrutores dizem que todas as medidas administrativas começam com R. Isso é verdade, porque nós viremos aqui que tem dizendo aqui transbordo do excesso de carga, mas isso aqui está dentro da retenção do veículo. Um exemplo, quando o condutor está dirigindo um veículo e a carga está excedente, então ele está sujeito a multa e retenção do veículo para transbordar para outro veículo o excesso de carga. Então esse transbordo está dentro da retenção. Então isso é bem verdade que toda restrição administrativa começa com R. Retenção do veículo. Quando é que acontece a retenção do veículo? Retenção não é que o veículo está preso, ele está detido. Ele está parado por alguma irregularidade ali, ele foi parado, alguma irregularidade que pode ser sanada no local. Por exemplo, o motorista é abordado e tem uma luz queimada, farol desregulado, pneu em mau estado de uso. Pode ser o silenciador, o catalisador, pode ser o condutor, até alguém dentro do veículo sem cinto de segurança. O veículo é parado,
abordado, retido, ele fica detido até sanar o problema. Exemplo do cinto: o condutor foi abordado, alguém dentro do veículo está sem cinto, o agente pode multar e vai liberar após a colocação do cinto pelo infrator. O problema não era o cinto, o infrator colocou o cinto, vai embora, mas é uma infração grave. São 5 pontos no prontuário. Pode ser pneus, só que no pneu já fica mais sério, porque o agente pode obrigar o condutor a fazer a troca dos pneus lá no local da fiscalização. Aí já fica uma coisa mais dispendiosa. Pode ser o silencioso, como também algumas situações como para-brisa, o agente ele pode reter o documento, dar um prazo que o condutor vá lá regularizar e apresentar o veículo em tantos dias naquele posto de fiscalização. Se não apresentar, o agente de trânsito tem o poder de colocar uma restrição administrativa no veículo. Colocando essa restrição, o veículo só faz o licenciamento anual se fizer uma inspeção de segurança veicular. Retenção é uma detenção provisória até sanar algum problema no veículo ou até no condutor. Condutor sem habilitação é abordado, o veículo fica retido, aí até apresentar um condutor habilitado. Remoção do veículo. Remoção do veículo está dizendo é remover dali, tirar daquele lugar. A remoção pode ser dada após uma apreensão e muitas vezes, a grande maioria, por estacionamento indevido. O estacionamento indevido já está ligado diretamente à remoção do veículo. Existe estacionamento indevido que não tem remoção? Existe. Por exemplo, o condutor estacionou bem encostadinho ao meio-fio, respeitou os 5 metros, mas só que ele está na contramão. É uma via de mão dupla, em vez de ele parar do lado direito, para do lado esquerdo. É uma via de mão única, ele para no sentido contrário do permitido, na contramão. Aí é somente multa, não está atrapalhando o trânsito, mas está cometendo infração. O condutor, por exemplo, estaciona um veículo a mais de 50 centímetros do meio-fio, ele já está pegando uma boa parte da rua, a mais de 1 metro. Ele está atrapalhando o direito do cidadão de ir e vir. Então é multa e remoção do veículo. O condutor estacionou em frente a um hidrante. Aquele hidrante pode chegar a qualquer hora um carro do bombeiros e precisar apagar um incêndio. E ali tem um veículo ali na frente do hidrante. Tanto tira a visibilidade do bombeiro, do agente do corpo de bombeiros, como vai atrapalhar a logística. Multa e remoção do veículo. E assim é na frente de uma garagem, assim é estacionar num ponto de ônibus, multa e remoção do veículo. Recolhimento da carteira nacional e da permissão para dirigir. Então, o agente, ao se deparar com algumas infrações, ele não tem o poder de suspender diretamente, mas ele pode recolher e a autoridade de trânsito faz a suspensão ou até a cassação da CNH. Recolhimento do certificado de registro. A pessoa pode comprar um veículo, anda com o certificado de registro, que é um documento necessário apenas para fazer a transferência de propriedade ou mudar a característica, mudar a cor. Sempre que for alterar alguma coisa do registro, proprietário, cor, combustível, casos raros, mas sim tem. E categoria particular, passou para aluguel para aprendizagem ou vice-versa, precisa desse documento. Mas não é um documento de porte obrigatório, mas o condutor, o proprietário comprou aquele veículo e o vendedor assinou, está ali uma data provando que está comprado há mais de 30 dias. Então a gente pode recolher esse documento. Recolhimento do certificado de licenciamento anual, quando o veículo já está com licenciamento atrasado, suspeita de inautenticidade, em ambos os casos também recolhido. Transbordo de excesso de carga, como eu falei, ele está na retenção do veículo. O veículo está transitando com carga excedente. Então, além da multa, retenção do veículo, e o problema não é a carga excedente, transborda a carga para outro veículo e daí o veículo é liberado. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, ou em que determine a dependência física ou psíquica. Recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias, realização de aptidão física mental, de legislação de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Responsabilidade pelas infrações.
aplicada a penalidade, será expedida a notificação no prazo máximo de 30 dias ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e ao preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatíveis de seus condutores, quando esta foi exigida, e outras disposições. Agregados do veículo são os equipamentos como motor, caixa de marcha. Esses agregados, como motor, caixa de câmbio, até eixo diferencial, eles têm uma numeração. Então, muito importante, principalmente essa parte do motor e caixa de câmbio. Quando os agregados não batem com a numeração que está lá no registro, há suspeita de fraude. E o motor foi feito uma troca clandestina, por exemplo, ou a caixa de marcha, e daí, às vezes, o veículo é necessário fazer uma perícia, legalizar esse motor. E se for um motor que tenha restrição, for um veículo que proveniente de furto ou roubo, traz problema para o proprietário do veículo. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito no cadastro do veículo no RENAVAN. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrente de atos praticados na direção do veículo. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá 30 dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Então, antes, o proprietário tinha 15 dias para identificar o condutor infrator, prazo este que atualmente são 30 dias. E o proprietário pode também informar o principal condutor. Muitas vezes é uma pessoa de idade ou uma pessoa que tem um motorista já para aquele carro, ou frota ou empresa, já informa quem é o principal condutor. Após o prazo previsto de 30 dias, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantendo a originada pela infração, cujo o valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. O proprietário do veículo ou condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico, se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 80%, ou seja, 20% de desconto. Isso está na resolução número 736 de 2018 do CONTRAN. O valor da multa poderá ser parcelado por meio de cartão de crédito, com cobrança de juros. Sendo aprovado, a regularização do veículo será imediata. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica ser disponível e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso à JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o seu vencimento. Da notificação
deverá constar a data do término do prazo para a apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Recurso administrativo. A partir da notificação da penalidade, o proprietário do veículo poderá recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que são a JARE. O recurso administrativo é o direito que o infrator tem para recorrer contra a imposição da multa. A JARE deverá julgá-lo em até 30 dias. Assim, o condutor foi notificado, ele se sentiu injustiçado. Todos os órgãos autuadores, seja em âmbito estadual, federal ou municipal, tem sua JARE, que deve ser um órgão imparcial para poder julgar as infrações. Para o condutor fazer um recurso para a JARE, ele não precisa recolher nenhum tipo de valor, não precisa pagar. Mas o condutor fez um recurso para a JARE, teve seu recurso indeferido, ou seja, negado. Aí, no caso, ele pode fazer um recurso para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou se tiver no Distrito Federal, Conselho de Trânsito Distrito Federal contra a DIF. Mas antes de fazer esse recurso para o Conselho, precisará fazer o pagamento do valor devido. Se o Conselho der o deferimento no processo, o condutor ganhar essa questão, teve o seu recurso deferido, ele obrigará ao órgão autuador a devolver o valor pago das infrações para o proprietário do veículo. O recurso não terá efeito suspensivo. A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação. E se o entender impróprio, assinalará o fato no despacho de encaminhamento. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Ele deixa bem claro, poderá. O condutor tem umas infrações, ele pagou licenciamento, seguro, IPVA, tem algumas multas. Ele faz o recurso, não dá aquele efeito suspensivo. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor, para a JARE. Expliquei. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Caso o recurso seja indeferido, o infrator poderá ainda recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou, no caso do Distrito Federal, ao CONTRADIF. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente, a penalidade será devolvida e a importância paga, mas, do meu conhecimento, o condutor, antes de fazer o recurso para o Conselho Estadual ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, deverá fazer o recolhimento da multa. Que Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Como estímulo aos bons condutores, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, que tem por finalidade cadastrar os condutores que não cometem infração de trânsito nos últimos 12 meses. A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado e será regulamentado pelo CONTRAN. O RNPC poderá conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada estado. Então vamos falar sobre a classificação das infrações. As infrações, elas se classificam em leve, que contabiliza 3 pontos e o valor de R$ 88,38, infração média, que contabiliza 4 pontos negativos no prontuário do condutor e o valor é R$ 130,16, infração grave, são 5 pontos no prontuário
do condutor e custa R$ 195,23. E infração gravíssima, que são 7 pontos, e o valor é R$ 293,47. Vocês veem abaixo aí sobre infração gravíssima 2 vezes, gravíssimas 3 vezes, gravíssimas 5 vezes, gravíssimas 10 vezes, gravíssimas 20 vezes, gravíssimas 40 vezes, gravíssimas 60 vezes. E a pontuação continua sendo a mesma, porque esse efeito multiplicador ele só vai ser sofrido no valor. Infração gravíssima 2 vezes, 29347 vezes 2, que vai dar 586,94. Gravíssima 3 vezes, que cada gravíssima é 293,47, vezes 3, que vai dar R$ 880,41. Gravíssima 5 vezes, vai ser 293 vezes 5, que dá R$ 1.467,35. Gravíssima 10 vezes, que vai dar R$ 2.934,70. Gravíssima 20 vezes, vai dar R$ 5.869,40. Gravíssima 40 vezes, 40 vezes 293,47, vai dar R$ 11.738,80. Gravíssima 60 vezes, 60 vezes 293,47, vai dar R$ 17.608,20. Algumas infrações gravíssimas podem ter o valor multiplicado por 2, 3, 5, 10, 20, 40, 60. Quando isso ocorre, é porque a vida foi colocada em risco extremo, o que ofende as principais normas de circulação e conduta no trânsito. Vamos fazer um comentário agora sobre as principais infrações de trânsito. Dirigir, entregar ou permitir, porque 162 é dirigir, 163 entregar ou 164 permitir a direção do veículo a pessoa sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor é infração gravíssima. Sofre o efeito multiplicador 3 vezes, por isso que é R$ 880,41. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Artigo 162.2, 163 e 164. 162 ele fala dirigir, 163 entregar, ou 164 quer permitir dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo à pessoa com CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor caçada ou com suspensão de dirigir. Infração gravíssima, o valor é R$ 880,41, porque sofre o efeito multiplicador por 3. A pontuação é a mesma, são 7 pontos. E vocês verão também que só sofre efeito multiplicador as infrações gravíssimas. Grave, leve e média não sofrem esse efeito multiplicador. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. No artigo 162, a linha 3, artigo 163 e 164, diz: dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo à pessoa com CNH ou permissão para dirigir da categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é infração gravíssima, sofre o efeito multiplicador por 2 vezes, então é gravíssima 2 vezes, o valor é R$ 586,94. Repito, a pontuação é a mesma, são 7 pontos. E medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Antigamente, esse tipo de infração ele dava recolhimento do documento de habilitação.
Atualmente, com essa alteração, não tem mais esse recolhimento do documento de habilitação do condutor que estava conduzindo, mesmo com a categoria diferente do veículo que ele está dirigindo. No artigo 162, 5, 163 e 164. 162 quer dizer dirigir, 163 entregar ou 164 permitir a direção do veículo à pessoa com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. É infração gravíssima, a multa é uma gravíssima única, não sofre efeito multiplicador, é R$ 293,47, com penalidade de multa, mas a medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento da CNH. No artigo 162, 163 e 164, quer dizer dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo a pessoas sem lentes, próteses ou adaptações exigidas no processo de habilitação ou da renovação da CNH. Alguns condutores, ele não tem a patologia adequada, algum membro amputado, a visão um pouco comprometida, precisa de lente ou de óculos para corrigir, a audição, às vezes precisa de uma prótese auditiva para poder ouvir, e esse condutor não está cumprindo essa exigência do processo de habilitação ou da renovação da CNH, então ele está sujeito a infração gravíssima, gravíssima única, por isso é 293.47, com penalidade de multa e medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado e recolhimento da CNH. Artigo 165 e 165-A. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância que determine dependência. E no 165, a primeira parte, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância que determine dependência, está no artigo 165. 165-A, a linha A, ele diz também recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Infração gravíssima, o valor é R$ 2.934,70, porque a penalidade é infração gravíssima 10 vezes. Diz penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. No artigo 165, a linha B, conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148, a linha A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Ou seja, atualmente o condutor que é da categoria C, D ou E, menor de 70 anos, precisa fazer a cada 2 anos e 6 meses o exame toxicológico. Se não o fizer neste prazo, a infração gravíssima, após os 2 anos e 6 meses, ele diz aqui que tem 30 dias de prazo. Não cumpriu, infração gravíssima, o valor é R$ 1.467,35, porque é infração gravíssima multiplicada por 5. Penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo
parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Então, no artigo 148-A, ele relata: os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Essa redação foi dada pela Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. O exame de que se trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e com idade inferior a 70 anos, ou seja, com até 69 anos de idade, serão submetidos a novos exames a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que se trata o inciso 1 do caput do artigo 147 deste Código. No artigo 170, diz: dirigir ameaçando os pedestres que cruzam a via os demais veículos, infração gravíssima, valor R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador, penalidade, suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Você veja bem que as infrações gravíssimas, elas estão muito ligadas a um dano direto à vida. Não é uma regra, mas é conhecimento. Artigo 173, disputar corrida, infração gravíssima, valor R$ 2.934,70, porque sofre efeito multiplicador por 10. Aplica-se em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses. Penalidade multa 10 vezes, nós já falamos, por isso o valor é esse aí de R$ 2.934,70, e mais suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento da CNH do condutor infrator e remoção do veículo. No artigo 174, relata que promover na via competição, exibição ou demonstração de perícia é infração gravíssima. São infrações que podem causar dano à vida do próprio condutor e também de terceiros, que às vezes não tem nada a ver com essa situação. Então, como é gravíssima 10 vezes, o valor é R$ 2.934,70. Aplica-se em dobro em caso de reincidência nos últimos 12 meses. Penalidade, multa 10 vezes, por isso esse valor de R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento da CNH e remoção do veículo. No artigo 175, relata que utilizar-se de veículo para manobras perigosas, arrancadas, derrapagem ou frenagem é infração gravíssima. Isso sofre o valor multiplicado por 10, é R$ 2.934,70. Aplicará-se em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses. Penalidade, como é gravíssima, 10 vezes, o valor vai ser multiplicado por 10. E suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento da CNH e remoção do veículo. No artigo 176, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar
ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. Bem o caso da verdade. Está dizendo que ele foi envolvido, dizendo que ele foi culpado, mas envolvido. É infração gravíssima. Essa infração vai sofrer efeito multiplicador por 5. Por isso o valor é R$ 1.467,35. Penalidade, multa 5 vezes. Por isso esse valor está acima. E suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, além dessas gravíssimas 5 vezes, vai ser recolhido a CNH, que é para o condutor cumprir essa suspensão. Artigo 176, a linha 2, 3, 4 e 5 diz: deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de sinalizar e afastar o perigo, identificar-se, prestar informações ou acatar determinações da autoridade é infração gravíssima. O valor é R$ 1.467,35. Penalidade, multa 5 vezes. Por isso o valor é este supracitado. E suspensão do direito de dirigir. E medida administrativa, recolhimento da CNH. No artigo 181, estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. É infração grave. O valor da multa é 195,23. Além da multa, vai ter remoção do veículo. A grande maioria das infrações por estacionamento, além da multa, tem remoção do veículo, porque o estacionamento indevido, na maioria dos casos, causa problema para o direito de ir e vir das outras pessoas. No artigo 181, 20, diz: estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição é infração gravíssima. O valor é R$ 293,47. Não sofre efeito multiplicador, mas é 7 pontos. Penalidade de multa e medida administrativa é remoção do veículo. No artigo 184, na linha 3, diz: transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. É infração gravíssima. Penalidade é multa, só gravíssima, só uma vez, 7 pontos, e o valor é este supracitado. E medida administrativa, remoção do veículo. No artigo 191 diz: forçar passagem entre veículos que estejam transitando em sentidos opostos, na iminência de passar um pelo outro ou de realizar ultrapassagem, é infração gravíssima. O valor é R$ 2.934,70. Aplica-se em dobro em caso de reincidência nos últimos 12 meses e a penalidade é multa 10 vezes. O valor é multiplicado por 10. A pontuação, repito, são só 7 pontos. E suspensão do direito de dirigir. No artigo 202, 1 e 2, ultrapassar outro veículo pelo acostamento em cruzamentos e passagens de nível é infração gravíssima. Valor R$ 1.467,35. Penalidade, multa 5 vezes. No artigo 203, no inciso 1, 2, 3, 4 e 5, relata: ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives, declives, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, junto a sinais luminosos, porteiras, cruzamentos e locais proibidos, é infração gravíssima. Valor R$ 1.467,35. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Penalidade, multa 5 vezes.
No artigo 210 diz: transpor sem autorização bloqueio viário policial. É infração gravíssima, não sofre efeito multiplicador, por isso é só R$ 293,47. Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir, e a medida administrativa é remoção do veículo e recolhimento da CNH. No artigo 218, a linha 3 relata: transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, já é uma infração gravíssima e a penalidade é a multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Por isso esse valor de R$ 880,41. No artigo 220, a linha 13 diz: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista é infração gravíssima. O valor é R$ 880,41, porque é gravíssima e sofre efeito multiplicador por 3, penalidade de multa, é gravíssima 3 vezes. No artigo 230 diz: conduzir o veículo com lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer elemento de identificação do veículo violado ou falsificado é infração gravíssima. O valor é R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador. O condutor está sujeito à apreensão, aí ele vai ter a medida administrativa de remoção do veículo. No artigo 230, a linha 2, diz: conduzir veículo transportando passageiro no compartimento de carga é infração gravíssima. O valor é R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador e medida administrativa é remoção do veículo, porque ele tem como penalidade a apreensão do veículo. No artigo 230, na linha 20, diz: conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares, conforme artigo 136, que é uma infração gravíssima, sofre efeito multiplicador por 5, é R$ 1.467,35. Penalidade: multa 5 vezes, por isso o valor é este supracitado. E medida administrativa: remoção do veículo. Artigo 231, a linha 8. Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. Infração gravíssima, com o valor de R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador. E medida administrativa: remoção do veículo, porque é feita uma apreensão. A apreensão deverá ser seguida de remoção. No artigo 244, a linha 1, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN, infração gravíssima, não sofre efeito multiplicador, por isso é só R$ 293,47. Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir. E medida administrativa: retenção do veículo até a regularização e recolhimento da CNH. Artigo 244, a linha 2. Conduzir motocicleta transportando passageiro com falta de capacete, capacete não encaixado na cabeça, ou uso de capacete indevido ou fora do banco ou carro lateral, quando sai de carro, quando estiver, é infração
gravíssima, com o valor de R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Como tem suspensão, vai ter recolhimento da CNH. No artigo 244, a linha 3, conduzir motocicleta fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda é infração gravíssima. O valor R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Como tem suspensão além da multa, da penalidade, a medida administrativa vai ser recolhimento da CNH. E no artigo 244, a linha 5, relata: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima. O valor é R$ 293,47, não sofre efeito multiplicador, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: visto que tem suspensão do direito de dirigir, vai ter recolhimento da CNH e retenção do veículo até regularizar a situação. É uma criança menor de idade, vai ter que ir em outro transporte, regularizou aquela situação, o veículo vai embora. Artigo 244, a linha 10. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, é infração média. O valor da infração é R$ 130,16, com penalidade em infração média, o valor R$ 130,16, com penalidade de multa. Medida administrativa: retenção do veículo até regularização da situação. Artigo 244, 11. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo é infração média, com penalidade de multa e medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. No artigo 250, inciso 1, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite, de dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, de dia no caso de veículos de transporte coletivo de passageiro em circulação em faixas ou pista a ele destinada, de dia no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, de dia em rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. É infração média, o valor é R$ 130,16 e penalidade de multa. Não há medida administrativa. No artigo 252, inciso 5, diz: dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular é infração gravíssima, não tem medida administrativa e o valor é R$ 293,47. No artigo 253, a linha A, usar qualquer veículo deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela é infração gravíssima. O valor é R$ 5.869,40. A penalidade é multa 20 vezes, por isso fala gravíssima 20 vezes, porque a multa sofre efeito multiplicador por 20. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa é a penalidade. Gravíssima 20 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: remoção do veículo. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui para sanar. Aproveitem para
se inscrever, curtir, compartilhar o canal. Precisamos da ajuda de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.